No livro de Ezequiel, né? Ezequiel 36, 26. Vamos ver aqui. E vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Amém. Glória a Deus. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos. Amém. Amém. E guardeis os meus juízos, e os observarei. E habitarei na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimos um outro, como aprendemos. Deus abençoe, peregrino. Amém. Pode sentar e fiquem se aquietem, vamos ouvir o profeta nos falar, né? Aqui através dessas mensagens. O que eu tenho entendido, desde a sexta-feira que cheguei aqui, Deus cumpriu a meta dele. Glória a Deus. Amém. Está fechando o círculo, né? De uma união invisível. Glória a Deus. Uma coisa pura que você jamais vai imaginar o que vai chegar para nós, né? Aleluia. Porque Deus trabalha em sinceridade, em pureza. Deus não sai fora dessa linha. Amém. Glória a Deus. Nós podemos falar muito de pureza, mas não ter ela. Isso é muito perigoso. Porque a pureza é quando não entra mais nada ali. Amém. É limpo o vaso. É puro para a habitação do sobrenatural, que é Deus. Isso, como a gente está conversando ali com o irmão, não é uma coisa humana. É verdade. Né? É por isso que o profeta disse que uma pessoa que não tem o Espírito Santo não deve tomar esse púlpito aqui. Amém. Tem que ter o Espírito Santo primeiro. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é que dá o crescimento na igreja. Um homem que não tem o Espírito Santo no púlpito, o que ele vai fazer? Ele vai pôr legalismo, imposição, e vai fabricar uma igreja. Mas quando tem o Espírito Santo dá o crescimento. Ele tira aquela sujeira de dentro do homem e vai dando uma nova natureza. Glória a Deus. Aleluia. E essa natureza é onde ele habita, é onde ele vive e se expressa. Esse é Jesus. Como nós falamos ali, ele estava na paternidade de Jesus Lombrana, que é aquela coluna de fogo. Ali estava o filho, né? Mas ele desceu ao Calvário, como vimos hoje pela manhã. Aleluia. Humilhou-se. Não podia nem ir para o céu e nem para a terra, até que ele tirasse o nosso pecado. Mas no momento que ele estava pendurado, disse: Pai, está tudo consumado. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. O que me desse é fazer. É? Amém. E quando ele disse isso, o que aconteceu? Ele expirou. Glória a Deus. A terra tremeu, o sol se envergonhou, a lua, houve trevas. Mas ao terceiro dia, ele pôs o pé sobre a terra e foi me dando todo o poder no céu e na terra. E agora nós aprendemos com o profeta que ele delegou a nós esse poder. Glória a E Deus. o que nós estamos fazendo com esse poder? Essa é a pergunta. E nós temos que nos perguntar a nós quando estamos lendo as mensagens. É verdade. É por isso que eu me preocupo às vezes com certas coisas. Não é só vir à igreja. É expressar essa mensagem lá fora, na rua, em casa, no carro, em todo lugar. Amém. Glória a É Deus. viver ela. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já vou dar um parar para vocês aqui. Da mensagem do sinal. Certo? Glória a Deus. Glória a Deus. A mensagem do sinal. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.
Olha aqui, 243. Vamos trabalhando a mensagem nessa manhã. 243 da mensagem. O O sinal. sinal, isso mesmo. Diz assim: ó, tome isto solenemente, sagradamente, em terreno limpo. Coloque isso e viva isso. Glória a Deus. Amém. Olha, devemos amar uns aos outros. Aleluia. Isso não é a minha voz, é a voz de um profeta ordenando. Glória a Deus. Aleluia. E quem crê em profeta é próspero. Aleluia. Glória a Deus. Crer é obedecer e viver. Aleluia. E quando você não dá conta de tudo ainda, não se preocupe, ele vai te levar devagarinho até aquela perfeição, como nós temos visto ali. Eu tenho ensinado para vocês que aquela pirâmide ali tem 3 partes. E eu via isso no princípio, no legalismo. Você tem que subir essa pirâmide. Você tem que ter isso aí. Mas como ter? Tem que ter. Isso tem espaços, tem tempo nas passadas para chegar até a perfeição. Amém. Glória a Deus. E o profeta diz que o primeiro que chega na igreja é o legalismo. E foi mulher cortando saia, foi mulher mudando, emendando uma saia na outra e andando por aí. Porque tudo era dito que tinha que ser assim. Foi tudo por terra. Uns estão no mundo, outros se perderam. Não houve estrutura alguma. E eu digo a vocês que 80% quase que nós temos nessa mensagem aí, pregada, é simplesmente algo perecível. Glória a Deus. Sabe do que eu estou dizendo? Glória a Deus. Algo que vai perecer. Mas a estrutura da mensagem, ela fica dentro do eleito expressando caridade, perfeição, amor, Aleluia. vida. Glória a Deus. Amém. Estão me entendendo? Amém. A igreja cresce, irmãos, Amém. quando nós falamos com amor. Glória a Deus. Amém. O profeta diz, você pode, o primeiro que chegou foi o legalismo, mas ele não pode permanecer. Amém. Glória a Deus. Deus não quer uma igreja fabricada por nós, Ele quer uma igreja que ele mesmo mude você. Aleluia. Amém. Ele mesmo faça uma mudança. Graças a Deus. E nós temos tido prova, quantas coisas tivemos que desmanchar. Fizemos uma casa bonita, bem aparente, mas começou a se estruturar os rebocos e ficou a casa meio feia, cheia de inimigos, cheia de problemas, e o amor não vinculou, o amor não uniu. Não sei se vocês estão me entendendo. Aleluia. Glória a Deus. O amor não uniu. Cada vez que se encontrava, era uma briga, um queria a mensagem de um jeito, outro queria de outra. E Deus não trouxe a mensagem dessa maneira. É verdade. Dentro de um profeta. Ele trouxe isso aqui que eu estou lendo para vocês. Aleluia. Devemos. Não é prestão favor. É viver um para o outro. Amém. Um dentro do outro. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Não é Deus. viver um dentro do outro. Não é o que nós queremos. É o que Deus quer. Amém. E o profeta diz que nessa linha que eu estou falando para vocês, a igreja pirâmide vai andar caminhando na rua. Oh, glória. Com as Aleluia. 7 naturezas do Cordeiro expressando. Aleluia. Vivendo uma vida dentro. Aleluia. Não na aparência de fora. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai começar, que quando você tem uma prova, uma afronta, o que você vai fazer? Você é o cordeiro. Oh, glória. Aqui fora é leão, aqui fora está morto esse leão aqui. Glória a Deus. Mas dentro é uma voz de cordeiro, misericórdia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Amém. Está vendo? Graças a Como é que Deus. funciona isso?
E nossos erros nos ajudam a chegar à perfeição. Glória a Deus. É? Amém. Amém? Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nos Aleluia. ajuda a chegar a essa perfeição que estamos chegando. É Aleluia. verdade. Nós estamos chegando a um aprisco, onde Aleluia. ovelhas vão se aquecer uma a outra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ovelha é ovelha. O profeta diz que tem muitos condutores de cabrito por aí que ficam tentando tropear ovelha. Ovelha não é tropeada, ovelha é guiada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hã? Glória a Deus. Eu tenho, lá está um homem campeiro lá atrás, pode explicar o que eu tenho explicado para vocês. Quem lidou mais com ovelha que eu? Ele. O Marcos está aqui também. Glória a Deus. Vai ser Aleluia. testemunha disso. Uma ovelha magra, você aperta, ou ela deita ou dispara para trás. Verdade. A toda velocidade. É verdade. Glória a Deus. Você já viu isso? Eu já vi. Mas se você descer do cavalo, vai devagarzinho, né? Tocando ela chega junto com o rebanho. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ah, e quantas ovelhas foram atropeladas e morreram É espiritualmente tão secas? Porque não tiveram vida. A vida vem do eixo da mensagem. Aleluia. Glória a Deus. E quando você não encontra o eixo, os rolamentos tudo bom, 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 bom. Ah? Não é assim? E glória. E cada afronta que você tem, os problemas, você não sabe resolver. Porque não teve princípio e nem estrutura. É? Glória a Deus. Amém? Amém. Para fabricar um carro daqueles ali, que está ali fora, o engenheiro tem que ter um projeto. Mas quando ele teve o projeto, ele teve um carro em processo. E quando nós batizamos em nome do Senhor Jesus, nós estávamos em processo de ser dessa mensagem. Aleluia. De Glória a viver Deus. ela. Amém. Amém. Nós ainda era carnal, era humano. Não é? Humano. E como humano, nós não guiamos ninguém. É verdade. Glória a Deus. Você pode dizer assim, o pastor está assim, desse jeito. Você vai ficar pensando assim, mas você vai ficar para trás. Porque eu vou avançando. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu não pretendo ser uma ovelha magra. Glória a Deus. Né? Eu quero ser uma ovelha gorda, que tenha força, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E possa ir para o matador e alimentar alguém. Posso não acha? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então, esses processos, irmãos, eu quero falar um pouquinho com isso com vocês, uns minutos aí, sobre isso para nós, nessa primeira etapa. Como você não infiltra-se na mensagem. Infiltrar é uma coisa que você pega um aparelho de injeção e bufa da pessoa. Tá? Não. Você não infiltra, você encaixa. Amém. Glória a Deus. Você, meu querido, tem que saber que o seu corpo é 3 partes. Cabeça, o que mais? Tronco e membro. Olha, todos vocês estão informados, hein? Tronco e membro. Tá certo? E depois vem os atributos em juntas, medulas, não sei o que é isso, né? Eu não entendo muito de medicina. Mas você veja por onde a criança começa a gerar o seu corpo. Glória a Deus. Você já leu isso? Na medicina? Já escutou de médicos isso? Pela espinha. E o próprio mensageiro, que foi o cientista de Deus, ele disse que a espinha da criança, quando está se gerando, é um fio de linha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é que depois fica gigante? Glória a Deus. Hã? Glória a Deus. Aleluia. O Salomão diz que ninguém sabe como é formado os ossos de uma criança no ventre. É verdade. O médico dá opinião e opinião. Mas quem formou aqueles ossos, irmão? Glória a Deus. Aleluia. É algo maior que o homem. Amém. Está escondido dos olhos do homem isso. É verdade. E assim é a mensagem. Aleluia. Assim é a mensagem. Verdade, Jesus. Você é uma nova criação da mensagem. Amém. Você tem que entender isso. É uma nova criação que Deus está gerando aquele homem do princípio. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem era o homem do princípio? Era o homem que cuidava do jardim. Glória a Deus.
Mas ele é um Deus na terra. Aleluia. Certo? Glória a Deus. Deus não pôde fazer de nós ainda um Deus da terra, mas fez um Messias. Amém. Ungido. Glória a Deus. Você é um Messias ungido aqui nessa noite, não é? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Porque Deus não pode tomar alguém nessa figura para governar a terra. É verdade. Amém. Glória a Deus. Quando o mensageiro teve na sexta dimensão, o que foi dito para ele? Amém? Nós estaremos lá na terra contigo. Glória a Glória a Deus. Deus. Numa manhã dessa. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Vocês vão ter surpresa. É Oh, verdade. glória. Aleluia. Lá estão com Júlio em Jaguarão, lá estão vocês lá no São Cepé, estavam em Bagé. Daqui a pouco Glória a tudo Deus. junto numa reunião. Onde é que vai ser essa reunião? A Aleluia. chamada reunião da noiva. Amém. Glória a Deus. Onde todo membro vai estar nela. Glória a Deus. Não há membro, não há corpo aleijado no rabo. Glória Há a um Deus. corpo encaixado, muito bem preparado. Aleluia. Glória a E Deus. vocês sabem que o verdadeiro carpinteiro, eu conheci um. Ele fazia um encaixe na madeira e depois procura onde é que fez o encaixe. Esse é o verdadeiro. Glória a Deus. É aquele que sabe o que está fazendo. Amém. Agora eu sou um remendeiro. Amém. Eu não sou um carpinteiro. Entende? Mas uma coisa que Deus me fez entender é o encaixe desse corpo. Aleluia. Cada dia eu estou encaixando vocês um Glória pouco a mais. Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Amém. encaixe você não coloca de lado, você coloca ali e dá uma batidinha nele. Ele vai criar uma pluma. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É, meu. Olha, nós estamos falando de coisas profundas aqui, né? Amém. Mas então vocês sabem, vamos seguir aqui para nós entendermos, tá certo? Glória a Deus. Então, tome isso solenemente. Amém. Pensando, devagar, seguro, para não ter que voltar e desmanchar tudo de novo, como já foi desmanchado. Aleluia. Ele diz que a noiva vai marchar numa cadência, não é batendo sapato, não. A noiva não vai, ela anda de pé descalço, ela não precisa, ela não vai precisar de sapatos, entendeu? Porque ela não tem pés para machucar, ela tem pés natural e original. Glória a Deus. Não é verdade? Esses sapatos vêm depois do pecado, né? Mas antes não havia esses sapatos, sapatarias e coisas. Mas depois começou a vir a moda, viu o figurino? Se lembra do figurino? Lembra, irmão Pedro? Lembro. Aquela revistinha que vinha, tá vendo? Então, as mulheres pegavam aquela revista e diziam assim: essa vai ser a moda do ano. Amém. Veja onde eu estou chegando. Aleluia. Glória a Deus. Essa vai ser a moda do ano. E sabe, o meu pai disse que a avó dele pegou um figurino quando veio o Slack. Quem é? Você conheceu o Slack? Quem é que conheceu o Slack aqui para mulher? Chegou a usar? Quem usou aqui? Não? Tu usou, né, Zé? Pegou tua mão lá? Bem, então, Isaac. Então, ela pegou o figurino, diz o meu pai, e trouxe e mostrou para as filhas. Olha aqui, ó. Graças a Deus que eu vou estar morta quando vocês colocarem isso aqui. Nós não podemos ir para o lado da morte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A morte, irmãos. Nós estamos entrando na vida. Amém. Não é que eu não lembro aquele versículo que para abrir esse estudo? O poder da vida e da morte está na língua. Está na língua. Certo? Aleluia. E eu
Estou indo para falar uma língua do milênio. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu estou pensando em ter essa língua do milênio. Glória a Deus. Aleluia. Agora o profeta diz que essa é uma língua desconhecida. Só o eleito nascido saberá. Só o eleito nascido. Amém. Amém. Ele chamou a língua do Espírito Santo. O nome dessa língua. Amém. Amém, irmão? Aleluia. Então, todos vão falar essa língua. Aleluia. Amém? Porque nesse corpo você não consegue falar. Mas no novo nascimento, batismo do Espírito Santo, no milênio você vai saber falar essa língua. A língua que os homens não conhecem. Glória a Deus. Os homens só conhecem modernismo, baixaria, palavrões. Certo? E desse lado é isso. É verdade. Mas no milênio é corpos transformados. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Amém. É chamado família de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. A família de Deus foi desfeita no Éden, foi a primeira família colocada na terra, a família original. E quando o pecado entrou, o caráter caiu. Amém. Então, o pecado foi deslizando essa pessoa para o lodo, o lamaçal, o pecado, a sujeira. Certo? Glória a E Deus. Deus teve que virar as costas para Adão. Disse, desse jeito você não pode viver comigo mais, no meu jardim. Então, diz o profeta que ele ocultou o jardim do Éden dos olhos do homem, estão procurando até hoje. Mas eu sei onde é que está. Você sabe onde é que está o jardim do Éden? Amém, Jesus. Alô? Então ficou oculto dos olhos do homem. E eles estão dizendo, ele aqui se viu, passava no Éden, passava. Ele sabe onde ele está. Glória a Deus. É, porque aqui aconteceu um dilúvio, aconteceu uma enchente, e eles vão dando desculpa a esses cientistas. Mas o meu cientista sabe. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Ele esteve lá. Glória a Deus. A imagem do Éden está na sexta dimensão. Amém. É Aleluia. verdade? Amém. O Senhor, meu Deus, por isso. Aleluia. Sexta dimensão. Quando o profeta entrou no paraíso, na sexta dimensão, ele disse que o cavalo dele colocou a cabeça no ombro e relinchou. Lá tem cavalo, tá vendo? Glória a Deus. Tudo que tinha querido, meu irmão Dolarino, estará com o Senhor lá. Aleluia. E de repente ele sentiu algo lambendo a mão do seu cachorro. O Fritz, né? Lambendo a mão. Aleluia. E quando ele voltou, ele falou isso. E um ministro bem informado, muito bem informado, esse homem. Mas bem informado mesmo. Disse, olha, a dor que se viu o cavalo no céu. Esse é o legalista, a dor que se viu. E o profeta disse, eu não estive no céu, meu amigo, estive no paraíso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tu disse que não tem cavalo no céu e Jesus vai descer montado em o seu exército montado em cavalos brancos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, glória. Se ele quiser de outro jeito, a escola vai ser. Amém. Amém. Verdade. Glória a Deus. Deixamos a outra parte para outro dia. Glória a Deus. Mas eu vou seguir a linha que ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Certo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a noiva é bem informada. Aleluia. Ela não tem um profeta falso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ela não tem palavras carnais. É verdade. Aleluia. Ela é espiritual. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.
Aleluia. Vamos. Aleluia. Que coisa linda até aqui. Oh, glória. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Há uma visão de Deus muito grande aqui essa manhã. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Aleluia. Vamos cuidar disso. Amém. Amém. Ó, devemos estar tão cheios de amor, tão cheio. Aleluia. Na mensagem amor, o que ele diz? Devemos não ter amor, né? Foi? Amém. Ser bem carnais, bem libertinos, não foi assim? Não. Como é que ele diz? Devemos ter amor. Não devemos ter amor, devemos ter um batismo de amor. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Existe um amor carnal, existe um amor no casamento. Está vendo? O amor pai, o amor filho, o amor ágape é um batismo que você vai ter. Aleluia. Glória a Deus. Amém. É uma cobertura que ninguém explica. Aleluia! Amém. Ninguém Glória a Deus. explica. Aleluia. Agora eu quero ver você dançar. Glória a Deus. Aleluia. Né? Deixa sua alma dançar essa manhã. Glória a Deus. E quando terminou o culto, você faz o que você fez ontem à noite. Glória a Deus. Não sai batendo boca por aí, perdendo tempo. Ah, Aleluia. cante esses hinos de avivamento. Glória a Deus, aleluia. É Aleluia. coisa. Amém. Então, não, olha ali tem um amor, como é que chama aquele amor, o último lá? Fraterno. Fraterno. Aquele amor é hipócrita ainda. Você não está completo com aquele amor. Você pode amar esse homem agora e odiar ele pela tarde. É verdade, meu Deus. Mas quando você tem um amor ágape, não importa que o Marco faça, ele é meu. Não importa onde ele cair, ele é meu irmão. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. No Amém. amor fraternal você está na igreja, Glória a Deus. mas no amor ágape você está no corpo. Aleluia. Está entendendo? Glória a Deus. Então uma cordinha vai puxando a outra. Amém. É? Maravilhoso. Amém? Glória, glória. Aleluia. Não tem cabrito comandando a noiva é cordeiro nascido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ter certeza que o eleito, se não tivesse esse ensinamento, ele vai cair para algum lugar. É verdade. Ele vai buscar um líder. Glória a Deus. Pode ter certeza. Aleluia. Porque ninguém lidera a noiva sem isso que eu estou falando. Amém. Está pervertendo a igreja. Daqui um pouco aparece gente com toda a careta aí. Misericórdia, Tá? Deus. Estão vendo? Tudo que é jeitinho. Até uns. Bom, fica quieto. E o profeta disse que vai cair na franjinha para a testa do homem, né? E ele cortar minha franja. Que tal, Hernani? O que tu acha? Oh, Hein? Jesus. Cortar a franja. E aí, eu quero dizer qual é que cabelo vem. A noiva não tem esse caráter, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. A noiva é Aleluia. limpa. Amém. A noiva é pura. A noiva é verdadeira. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se eu parasse de ministrar hoje, eu não sei onde é que eu ia me sentar. Tranquilo. Eu falei para vocês que hoje um pastor, para você encontrar um pastor que prega essa mensagem, você é como uma moeda no Monte Areia. Quanto mais verdade. você cavoca, mais some. É
verdade, meu Deus. Aleluia. Mas o profeta diz que são muito poucos pastores. É verdade. Amém. Glória a Deus. E ele diz: quem acha um pastor, acha um diamante. Aleluia. Amém. Uma pessoa que lidera, Amém. Graças a Deus. que não empurra, Glória. É verdade. que não dá soco. Oh, glória a Oh, Deus. glória a Ele Deus. diz: você tem que cruzar essa porta por aqui, porque eu sou pastor da igreja. Imagina. Hã? Irmão, eu não sei. Então eu não sei. Glória a Deus. Mas eu amo muito vocês. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. A minha alma chora por dentro. Eu estou vivendo uma vida esquisita, irmãos. Muito esquisita. E eu sei que isso não é uma emoção eterna, não é uma emoção carnal. É algo que entrou dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dentro de mim. Para que eu possa trazer isso para vocês. Amém. Eu venho em segredo, eu leio tudo que é mensagem que eu posso. Glória a Deus. E eu venho, nem eu mesmo sei o que vou falar aqui. E o profeta diz que isso, o homem de Deus é assim. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu lia e coordenava as coisas, e vinha, lia aquela escritura, e Deus mudava tudo. Oh, glória. Ele é soberano. Quando você- Glória a Deus. Aleluia. Ele te viu aqui antes da fundação do Amém. mundo. Glória a Deus. Vocês aí atrás, ele sabia, todos vocês estavam sentados aí, ó. Ele sabia quantas formigas estão cruzando por aí, quantos mosquitos. É verdade. Ele sabe quantos mosquitos estão no poste agora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então vamos devagar. Então, a última palavra que nós vemos, como é que foi? Esqueceram, não é? Esqueceram. Mas eu vou passar para vocês, tá, meus queridos? Amém. Vocês plantem no coração e devemos estar tão cheios de amor. Amém. Amém. Tão cheios. É? O amor fraternal opera na parte de fora. É o companheirismo de vocês. Mas o amor fraterno é dentro do evento. Aleluia. Amém. Estão me entendendo? É o amor do companheirismo, a fraternidade. É? Amém? Amém. E nós não podemos nos acostumar só a vir da igreja. Tem que viver essa mensagem. Glória a Deus. Olha aqui. Nunca façam mal um ao outro. Nunca. É uma ordem? Amém. É uma ordem? Glória a Deus. Profeta da ordem? Amém. Amém. Glória a Deus. Nunca. É nunca mesmo. Ele diz que o eleito vai tropeçar, mas não permanece caído. Glória a Deus. Aleluia. Ele pode ter um deslize, mas ele passa, o Espírito Santo que está nele passa aquele azeite, ele cura aquela ferida. E eu digo: Jonas, me perdoa, porque Aleluia. é assim? Amém. Glória a Deus. O Aleluia. profeta diz que antes que você mexa um acerto, você já disse: eu perdoo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu perdoo. Amém, Jesus. Esse é o caminho do eleito. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos? Amém. Glória a Olha Deus. aqui. Nunca faça algo mal um ao outro. Se alguém cometer um erro, foi dentro do buraco, não é? Perdoe. Ah, sim. Tá certo. Glória a Deus. Olha aqui. Então, estamos um com o outro nisto, nessa mensagem. Glória a Deus. Amém. Com Deus somos irmãos e irmãs. Com Deus. é. Amém. Amém. E o profeta diz que enquanto você
não tem o Espírito Santo, você é um homem perigoso. É É verdade. verdade. Amém. Muito perigoso. E ele diz que você, vamos dizer aqui, o homem dá uma porretada na cruzeira, quebra o espinho dela. Entende? E o que ela faz? Ela pica tudo que ela encontra. Ela está viva. Se ela não for morta. Então o que o homem tem que fazer? Mata João, entra na forma e morre. É verdade. Glória a Deus. Deixa Deus te amassar. Amém. A mão de Deus é leve. Aleluia. Glória a Deus. E quando você tirar a forma, eu fui ali, goleiro. Glória a Deus. Eu sei do que estou falando. Ali por cima fica um tijolo esquisito, mas a parte de baixo fica em cima de uma tábua, que a forma se acomoda, e eu encho de barro e amasso aquelas duas zonas. Depois eu levo a minha mão lá assim, e está aqui, trago para cá e jogo para dentro do cara o resto. É assim que eu cortava o tijolo. Aleluia. Vocês pensam que Glória eu a sou goleiro? Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Tá vendo? E depois, quando eu virava ele, estava bem lisinho. Aleluia. Aleluia. Não é verdade? Então, quando Deus vira o homem da parte de dentro submisso, o de fora submisso, o homem é um tijolo limpo. Pronto para construção. Aleluia. Graças a Deus. Tem algum de vocês que gostaria de subir aqui e falar o que eu falo? Hein? Hein? Se anima? Não. Se não, então, irmãos, daqui a pouco você vai se animar. Você vai entrar no milênio com isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui, irmãos, vamos lá. Vivam piedosamente. Como é? Vivam piedosamente. O que é piedade? Bem forte, eu quero ver. Amor, Se colocar no lugar do outro. no lugar do outro. Você tem feito isso? Glória a Deus. Aleluia. Perfeito, irmão. E tem que haver reconhecimento e dizer, eu não fiz ainda. E o profeta diz que quando você diz, eu não fiz ainda, ele te molda para fazer aquilo. Aleluia. Glória a Deus. Ele te molda. Amém. E daqui a pouco você está fazendo. Amém. Automaticamente. Glória a Deus. Veja. E está lá, ó. Piedade, onde é que está? Olha o degrau. Hein? Ali você começa a se colocar no lugar da pessoa. Certo? Glória a Deus. Aleluia. Piedade. É verdade. Está ali no sexto degrau, não é isso? Glória a Deus. Amém? Essa natureza terrena, ela é submissa. Submissa nessa estrutura. Porque isso vem para dentro de você, invisivelmente. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Invisível. Nem você vê, você vive. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. É verdade. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Você vive isso. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô, irmãos, vamos lá. Tem tanta coisa boa aqui. Oh, glória a Deus. Mas olha aqui. Então devemos vivam vidas piedosas. Não falem mal uns dos outros. Glória a Deus. Amém. Isso é uma careta muito feia, diz o profeta. É verdade. Vocês imaginem, ele diz que a pessoa, quando não tem Deus, ela tem uma careta expressada.
E ele disse assim, quando eu expulsava esses demônios das pessoas ali no púlpito, você imagina a careta que aquele demônio fazia. Misericórdia, Jesus. Amém? Amém. Mas eu tenho dentro de mim outra imagem. Você tem Aleluia. Glória a Deus. outra imagem. Não é careta. É uma imagem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma imagem. Amém. O Filho de Deus que está na forma do Espírito Santo dentro de você. Deus. É que forma a imagem de fora. Glória a Deus. Cada vez que alguém cai num medo, a piedade aparece. Eu vou ser companheiro dele. Amém. Aleluia. Vai ele, irmão, meu querido. Estou contigo. Amém. O legadista diz, vai arrumar a tua vida, relaxado. Que perigo. É verdade. Mas o cristão chega com a piedade, levanta ele, e o profeta diz, é muito terrível você falar uma palavra grosseira para uma pessoa, e depois que ela se levanta, põe no banco e vê um verdadeiro cristão, onde é que você mete a sua cara? É verdade. É verdade. Hein? Glória a Deus. Onde é que você se mete depois? Dentro da toca de um soro? Que é o único lugar que tem para esse tipo de cara. Escutem. Glória a Deus. Mas de vez em quando tem que sair fora do sério, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Amém. Amém. Vivam como filhos de Deus. Como? Glória a Deus. Como filhos de Deus. Aleluia. Igual a imagem dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você por dentro nunca foi criança. Deus criou seu espírito adulto. Glória a Deus. Você sabia? Você não foi criança. Você agora, depois do pecado, nasceu de um ventre. Mas você ia vir adulto já. No princípio. Você crê? Aleluia. Que Adão ia gerar esse povo adulto. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Nós já ia aparecer por aí pela palavra falada. Amém. Glória a Deus. Agora, quando a palavra falada chegar para nós nos últimos dias, nós vamos dizer assim, eu te restauro em nome de Jesus. Em vez de nós estar brigando, Deus vai nos enviar a algum lugar para gerar vida. Glória a Deus. Aleluia. Vocês creem? Amém. Amém? Mombrana chegou na casa da irmã Ete, o que ele deu lá? Os filhos dela salvam. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, irmão? Amém. Você pensa que isso não vai voltar? Oh, glória. Eu não digo que todos farão isso, Aleluia. mas nós em breve vamos nos deparar com essa situação dentro de um lar e Deus vai dizer assim, olha, aquela vida que está morta. Eu restauro em nome. Aleluia. Glória a Deus. Ei, glória. Tá? Amém. É isso? Amém. Amém. A palavra falada estará no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, Aleluia. Senhor. Agora, não do jeito que nós estamos agora. Nós temos que estruturar. É verdade. Ela vai habitar dentro de uma estatura de um homem Perfeito. perfeito. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós ainda vamos ver no nosso meio quando nós for uma unidade do que eu estou ensinando a vocês. Aleluia. O enfermo entrar aqui nos cultos e ser curado antes do pastor ser Aleluia. Amém. Aleluia! E o profeta diz que um membro pode ir lá onde está aquela pessoa ferida, doente, e dizer, eu te curo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Precisamos, meus queridos, nos estruturar. Glória a Deus. Verdade. Isso é para homens e mulheres, não é só para homens. Não. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus vai usar um para dizer assim, eu te dou a cura em nome de Jesus.
Entre nessa estrutura que eu estou falando. Eu estou pensando que em breve eu estarei fazendo isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora, enquanto estiver faltando uma coisinha, Oh, se tiver uma... Senhor maravilhoso, Quando Pai. você pensar assim, eu vou ao culto, eu vou estar melhor roupa hoje, eu vou estar mais bem Oh, vestido. Deus de Deus. amor. Esse é o espírito Deus, sujo de Deus. orgulho, É verdade. É verdade, meu Deus. que você não deve carregar. Estou ainda, Pai. Enquanto você tiver orgulho, Deus não habita em você. Amém. Mas no momento que você for humilde, Aleluia. aí eu sei que eu vou morar lá. Né? Glória a Deus. Como é que foi o hino hoje? Como é que foi? Eu sei que eu vou morar no céu. Foi isso. Aleluia. Aleluia. Ainda bem. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Vamos prosseguir? Senhor. Aleluia. Ó, vivam como filhos de Deus. Glória ao Senhor. Vivam de modo afável. Aleluia. Afável. Afável. Aleluia. Só na natureza de Deus que você encontra essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Afável. Aleluia. Aleluia. Amém. A glória a Deus. Glória. Ei, glória a Jesus. Aleluia. Ei, Afável oh, glórias. Aleluia. e humilde. Amém. Amém. Glória a Deus. Humilde. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Graças a Deus. Afável E humilde. e humilde. Com essa estrutura, se nós tiver botar isso em prática, buscar de Deus isso, imagina o que vai virar isso aqui. Glória. É verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ainda estamos arrumando os membros? Estamos Aleluia. arrumando a mala para a viagem? Amém. Glória a Deus. É? Aleluia. Já tem malas desorganizadas. Com roupa velha, mundo sujeira, que bota tudo fora e compra uma mala nova. Amém. Aleluia! Essa mala sou eu. É você. Aleluia. Aleluia! Joga esses trapos velhos fora do mundo. E fale a palavra. E viva a palavra. Ontem nós falamos do anãozinho, né? Oh, glória ao Senhor Jesus. É? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É, mas esse anãozinho não sei para onde é que ele vai quando você chegar nessa estrutura. Ele vai procurar outro canto por aí. Amém. Porque não tem mais guarida para ele. Não tem. Glória a Deus. Graças a Deus. Não tem mais guarida. Amém. Ele sumiu. O câncer foi embora. Aleluia. Aleluia. As doenças foram embora. O pecado foi embora. A sujeira foi embora. Glória a Deus. Amém. Aí eu vou olhar para esse irmão legítimo. Aleluia. Aleluia. Aí. Aleluia. Olhe bem pro outro assim. Você vai imaginar que olhar legítimo você vai poder olhar para o outro. Glória. Olhe. Não tenha medo. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aí o Espírito é a lâmpada do corpo, então agora. Ungida pelo Espírito. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, glória. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Espírito com nascimento, alma com nascimento, e Deus morando dentro dessa alma. O profeta diz a alma de Jesus Cristo dentro de você. E a alma que traz sentimentos. Ela é a natureza do Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí você não vira aquela pessoa de qualquer jeito. Vai
lá coloca a comida na mesa e vá. Oh, meu Senhor, misericórdia. Primeiro você, a alma diz, olha, tem que ir lá primeiro. Glória a Deus. Passar por lá Amém. primeiro. Passar por lá primeiro. Glória a Deus. Aí você se dobra ali, faz uma oração, aí começou a comida o quanto você quiser. Santa comida no Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o homem que nós era. É verdade. Mas agora nessa estrutura de 3 partes recuperada, restaurada, hein? Glória. Como que fica esse homem, irmão Júlio? Hein? Come pão, toma o café da manhã, toma o café do meio-dia, mas isso é somente para a sobrevivência aqui. Glória a Deus. O profeta perguntou para o médico assim, escuta, diz que cada vez que nós comemos, as nossas células se renovam, não é isso? E isso é verdade, o senhor sabe que se renova. Ele disse, mas então, como o meu que comigo como criança, estou ficando velho e enrugado. Hein? Não é? Se eu estou comendo mesmo. Aí ele teve que dar uma baita explicação para o profeta. Ele disse, é isso que eles têm. É só isso. É uma explicação. Uma explicação. Aí o profeta teve que inverter para ele. Glória a Deus. Cientista de Deus não é brincadeira. Aleluia. Aleluia! Somos cientistas de Deus! Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. E a nossa nave está preparada para ir a Jerusalém. Aleluia. Glorifique Ele, merece suas mãos. Aleluia! Vai ficar marido, vai ficar mulher desobediente, mas não você! Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Fica a gente procurando você, você está lá em Jerusalém. Ei, glória a Deus! Aleluia. Amém! Amém! Passamos isso com amor, que levará você para lá! Graças a Deus. Aleluia. Amém. Sim, Oh, glória. assim, Aleluia. aleluia. Vai sentar, irmãos. Aleluia. É isso mesmo. É isso mesmo que vai acontecer. Aleluia. 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 O Aleluia. profeta diz, depois disso aqui, e terminar isso aqui, nós estaremos da Israel e lá serão levados. A palavra do profeta. Amém. Podes me questionar na internet, eu nem ouço isso. Aleluia. Eu sei onde eu estou. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amanhã vai aparecer alguém botando nota, o João disse que nós vamos estar lá em Jerusalém. Pois diga quantas vezes quiser, porque eu não vou mudar nada. Amém. Isso eu li nas mensagens. Aleluia. Oh, glória. Pronto. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixe os anjos passar para vocês. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. 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 Amém. Mensagem 248. O parágrafo. Amém. Sinal. Glória a Deus. E Deus está morando em sua igreja. Amém. Morando. Glória a Deus. É proprietário. Amém. Aleluia. Ele Amém. comprou você com sangue. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Amém. Ele não é inquilino invasor, mas sem terra. Ele criou os terrenos para ele habitar. Esse sou eu e você. Beijo. Glória a Deus. Ele Aleluia. redimiu, Verdade. né? Glória a Deus. Ele redimiu a minha alma, limpou o corpo e agora veio morar aqui dentro. Aleluia. Glória Você está orgulhoso? a Deus. Amém. Amém. Que coisa, né?
Aleluia. Que coisa. Aleluia. Ele é seu proprietário. Ele comprou e pagou com preço de sangue. Glória a Deus. Se alguém perguntar para ele se o João está morto, o João está vivo. Amém. Glória a Deus. Ele trocou a morte pela vida. Glória a Deus. Tá certo? Amém. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Então Deus está onde? Na sua igreja. Da sua igreja. E mostrou tudo nós temos guardado o Cordeiro por muito tempo. Amém. Ei, glória a Deus. Aleluia. E o profeta diz que ele coloca esse Cordeiro dentro de você, que é o Espírito Santo, Amém. se tranquilo. E você vem ao altar e levanta as mãos. Obrigado. Obrigado. Aqui tem um sangue por mim, tem um sacrifício. Aí você pensa em Hebreus 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O sacrifício vivo de todo o tempo por você. Aleluia. Aleluia. Está vendo? Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então ele diz assim, ó. Aleluia. Ah, sim, uma coisinha tão boa que é 250. Aleluia. Amém. É hora de parar de se irritar um com o outro. Amém. Amém, Senhor. Amém. Esse crente nojento acabou, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. É. Esse acabou. Agora tudo é saudável e maravilhoso. Aleluia. Né? Glória a Deus. Amém? Senhor Amém, maravilhoso. irmãos? Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. E hora. É hora. Olha. Tempo. Hora. Minuto. Segundo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, quantos minutos é uma hora nossa no relógio de Deus? Vamos pensar. Ele está dizendo, é hora. É hora. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus Amém. parar de me irritar um com o outro. Amém. Creia na mensagem da Bíblia. Aleluia. Amém. Creia o quê? Na mensagem da Bíblia. Creia em Jesus Cristo. Amém. Ame, honre e respeite o outro. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora vai começar a dar uma machucada aqui, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Mas tem azeite aí dentro para curar a ferida? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. O mesmo que faz a ferida, injeta o azeite de Glória a Deus. Olha aqui, ó. Homens. Ó. Homens, respeite as suas esposas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Respeite. Era descaridoso, agora o novo homem, como é que vai fazer? Ai, minha rainha querida. Glória a Deus. Aleluia. Hein? Certo? É assim? É. Nesse novo homem estruturado, Glória a Deus. Amém. Ah. Glórias a meu Deus. como é que é? Como é que falou? Respeite suas esposas. E agora no novo homem, como é que ele vai chamar? Minha rainha. Minha rainha. Princesa. Minha princesa. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia. Amém! Respeite seus lares. Glória a Deus. Ponha respeito. Que ninguém fala mal de ninguém. Pronto! Olha aqui, meu amigo, tem um rei e uma rainha. Que quando o rei sai, a rainha diz: aqui não. Amém. Aleluia. Ela fica com a autoridade do rei. Vai dizer não. Amém. Pronto. Glória
Glória a Deus. Isso é respeito aos lares. É verdade. Agora, com o que eu tenho aqui, nós tínhamos que ficar até a noite aqui. Glória Glória a a Deus. Deus. E talvez Aleluia. não conseguiria terminar isso. Eu já vou terminar em seguida. Aleluia. Está vendo? Glória Olha a aqui. Deus. Unam o seu lar. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Amém. No lar tem que haver unidade. Verdade, meu Deus. Eu brinco às vezes com a minha esposa, ali tem um cachorrinho que às vezes entra lá em casa, que não é nosso, não é de um vizinho ali, né? E eu brinco com ela assim, vou tirar esse cachorro lá, se fora. Ela tem até amor com os animais, mas não sabe por que eu estou falando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Eu sei que eu não vou surar, não, por quê? Né? Por quê? Mas tem que pôr respeito. O lugar dele, ela ensinou ele lá na porta. Vai sentar! Ele fica sentadinho no tapete, esperando a moinha dele. Glória a Deus. Amém. E Deus tem que fazer isso conosco, irmãos. Amém. Nós temos que respeitar essa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Tem Deus. pessoas que entram para dentro da nossa casa e fazem tudo o que eles querem. Falam mal dos outros, não é? Dividem os casais com fofoquinha, coisinha, besteirinha, que não tem cabimento, não é assim? Verdade. E você, meu querido, tem que saber que você é o rei da casa. Amém. Glória a Deus. Mas não é para dar uma mordada na rainha, não. É para acariciar a rainha. Amém. Glória a Deus. Nesse crescimento agora é acariciar. Antes foi burdoar, mas agora é estrutura. Glória a Deus. É um novo lar. Glória a Deus. Bem, Aleluia. amém. Mulher não pode cobrar as coisas do homem, não. Então, ame e honre e respeite o outro. Glória a Deus. Aleluia. Unam o seu lar. Amém, Jesus. O que, é que você entende com essa palavra uno aqui? Não fazer divisão. Amar um ao outro. Se unir em fé e oração. Quando há estrutura. Se não existir estrutura, isso não dura. É 2 dias. Está vendo? Unir é unir com Cristo. Isso aqui tem entre linhas. Quando o casal está unido com Cristo, eles estão unidos até a ponta dos dedos, os dois. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando falta Cristo ali, é um desastre, como não é isso? É verdade? É um desastre. Olha aqui, então olha aqui. No seu lar, porque recorde, este cordeiro era para o lar. E esse cordeiro que eu estou anunciando para vocês é para o lar. Amém. Amém. Você tem que expor um sinal, um sangue. Aleluia. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Não só para um, mas para todo lar. Todo. Tudo que estiver debaixo do sinal terá misericórdia dele. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória. Ah? Glória a Pode Deus. que um filho more lá no pátio do seu pátio. Mas ele vai ter que respeitar os regimes de Cristo na casa. Glória a Deus. E ele Aleluia. pode ser um perverso lá fora, mas se ele respeitar lá dentro, Deus ainda usará misericórdia com ele. Vocês creem? Aleluia. Glória a Deus. O trono. O Aleluia. profeta disse que ele terá uma chance. É? Ô, O glória. problema é com ele, não é com o pai nem com a mãe. Estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória. Ô, glória! Glória a Deus. Se ele chega lá e faz tudo que ele quer e dá um chute, eu não como essa comida é ruim e fica fazendo lambança lá dentro, bota ele a campo fora de lá. Amém. Essa criatura não serve para ser seu companheiro, não é? Não é verdade? Glória a Deus. É. Aleluia. Botar campo fora que eu falo é mandar ele e dizer, olha meu filho, não dá mais para te viver aqui. Aqui tem união com Cristo. Amém. E não é seu lugar. Glória a Deus. Tá bem? Amém. Olha aqui. Ainda tem uns minutinhos, né? Glória a Deus. Olha aqui.
Não era todo, era para todo lado. Tinha que ser trazido, tudo tinha que ser trazido para dentro. Tudo. Para que o sinal fosse exposto na casa. Estão me entendendo? Amém, Jesus. Glória a Deus. Você não pode expor totalmente e não viver isso. Certo? Tudo que está dentro da casa, tendo sinal, o profeta diz uma mensagem que se você for uma pessoa amorosa com os seus vizinhos, 100 metros quadrados, o seu sinal atinge. Glória a Deus. Entende? Você estará guardado 100 metros quadrados. Glória a Deus. Aleluia. Você acredita nisso? Amém. Olha aqui. Então, os crentes devem ser separados do quê? Do mundo, isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Do mundo. Agora, amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Agora uma coisa importante isso aqui. 230. Não simplesmente chegue você até aqui dizendo: eu creio na mensagem. Quantos aqui creem nela? Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, aleluia. Você sabe o que significa a palavra crer? Obedecer totalmente. É crer. Quando você diz eu creio, amém? Você está obedecendo ela. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim? Quando você crê, você está vivendo, né? Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui. Obedeça a mensagem. Não só creia, mas Obedeça. obedeça. Entre aonde? Que eu falei na união que tinha no lar. Em Cristo. Glória a Deus. Se Cristo unir com você no lar, você está com o lar unido debaixo do sinal. Aleluia. E cada vez o profeta diz que entrou uma doença, você ora, amém? Aleluia. Glória a E Deus. aquele espírito está sujeito. Glória a Deus. Pode durar dor pelos dias, mas não sempre. Amém? Enquanto Deus não quebrar todo você e colocar na forma, ainda pode ter uma dorzinha na perna, no braço, não sei o que mais, reumatismo, não é? Mas a hora que Ele quebrar você, que você entrar em obediência total, dá direito ao sinal. Aí você vai dizer: Satanás, não é teu lugar mais aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode chegar até a cerca ali, porque lá é rua e tudo. Mas dali para cá eu tenho um dono. Aleluia. Glória a Deus. Entre em Cristo, você diz: bem, eu creio em tudo que a mensagem diz, que a palavra diz. Irmão Brana, isso é bom, mas isso não é simplesmente o ser capaz de ler só. É colocar dentro de nós. Amém. Hein? Tome a mensagem, tome em seu coração. Aleluia. Ó, que você tem que ter o sinal que a própria vida de Cristo esteja em você. Glória a Deus. Aleluia. Vamos parar agora? Glória a Deus. Não tem jeito. Aleluia. Eu prometo a vocês que na primeira oportunidade nós vamos de novo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui abriu um caminho agora para completar esse corpo, novo corpo. Glória a Deus. Completar ele, encaixar todo. Tirar a dor velha do joelho, tirar dos braços. Amém. Aqui fora o corpo gemendo, mas o de dentro, glória a Deus! Glória. Aleluia. Amém. Aleluia.
Graças a Deus. Aí o profeta diz que você tendo Cristo por dentro, quando você sente a dor num braço, ele disse: ah, essa dor do novo corpo que está chegando. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Amém. Você não está preocupado mais se dói braço, dói perna, se ficou sem dormir uma noite, né? Glória a Deus. A dor pode durar até entardecer. Mas a alegria? Vem amanhã. Vem pela manhã. Agora, você entender uma pessoa que está nessas situações que eu estou falando, nem sempre doença é pecado. É verdade. É um ajuste que Deus está dando. Amém. Aleluia. Hein? É um ajuste. Glória a Deus. E coisa bem boa quando você encontra uma pessoa na rua, tem uns que dizem assim: como é que vai, irmão? Eu estou mais ou menos. Agora, quando você encontra aquele crente positivo: estou muito bem, pastor. Bom, estou muito bem. E a dor está ali, mas estou muito bem. Glória a Deus. Amém. Amém. Esse corpo adoece, irmãos. Esse corpo adoece, mas o de dentro nunca adoeceu. Ele está sendo curado com essa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Aleluia. E quando o corpo de dentro é curado, o de fora está sujeito. Aqueles 5 sentidos que você tinha morreram. Aleluia. E o 6º sentido fala por você todo o tempo. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus. Tome a mensagem em seu coração. Amém, Jesus. Que você tem que ter por sinal. Que a própria vida que estava em Cristo esteja em você. Vendo eu, passarei por cima. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acho que não tem como nós. Né? Mas eu queria, só que o Jonas, que ele lê mais rápido que eu, lê a carta da igreja para vocês, tá certo? Amém. Eu vou deixar com um selamento isso. Glória a Deus. Certo? Aleluia. Com um selamento. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Vem cá, Jonas, vem cá. Glória a Deus. Parágrafo 80 da mensagem de Cristo, o mistério de Deus revelado. Certo? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Bom, Glória a Deus. essa cartinha para nós, essa carta que o profeta deixou para nós. Isso devia ter exposto até no ato da igreja. Aleluia. O 78, pastor? 80. 80. Aqui? É. Tá. Só o parágrafo 80? Não, pode ler até terminar a carta aí. Tá. Vamos escutar. Vamos? Vamos. Amém. Isso vai selar tudo que nós falamos. Glória a Deus. Amem uns aos outros, acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora, vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora. Mas lembrem-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. vendo? Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. E ele começará a ir com isso através da igreja. Não tomem partido disso. Não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros e permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês deem-lhe
respeito. Amém. Ele os guiará até o fim. Amém. E porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora, vocês lembram disso? A congregação diz amém. O inimigo virá. E quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos. Amém. E aquele que o diabo estiver usando como inimigo, ou sairá, ou entrará e será um. Nunca formem grupinhos entre as pessoas. Olha aí, Ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-la fora, porque você não é uma mão direita. Ela é minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali, mesmo a pequenina ponta do meu dedo. Eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros. Bem uns com os outros. Amém. E agora, você tem adquirido fita sobre isso. Você tem adquirido fita sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fitas sobre disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus. Como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Amém. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram. Aleluia. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou ou nos exortou a muito mais quando virmos que se vai aproximando aquele dia, a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais e em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando estiverdes amor uns pelos outros. Amém. Isso é correto. Permaneçam juntos. Amém. Permaneçam juntos. Aleluia. Agora, Aleluia, Jesus. todos juntos. Se alguém desunir, o que você faz? O que faz? Um pelo outro. Ai, Se unam mais. se unam mais. Glória a Deus. E fica onde? Junto com o seu pastor. Glória a Deus. Amém. Certo? Aleluia. Nunca se separem. Se alguém errar, você pode ver o profeta dizer um homem semendo algo dentro da igreja, uma mulher, não é? E o que ele mandou fazer? Botar para fora? Não. Então nós fizemos tanta bobagem que eu não sei de onde é que tiramos isso. Expulsa esse, corre aquele, né? Que coisa desumana, né, irmãos? Ver o sentimento que teve o profeta tem que ter em nós. Aleluia. Procurar recuperar uma pessoa até o último. Glória a Deus. Então, se ele não tem recuperação, ele não vai suportar também a pressão da igreja. Cristo aqui dentro, ele por si. É verdade. Né? Mombrana, nós não vamos chegar hoje, nós vamos chegar no outro estudo, na outra parte, onde ele diz que uma pessoa que não se comporta mesmo na doutrina dessa mensagem, ele é convidado a ir embora para outro lugar. É muito terrível, é muito sério. Né? O comportamento do crente é Cristo dentro dele. Amém. Glória a Deus. E você é um recuperador de almas. Aleluia. Você não
machucador, não. Você é um Oh, glória. recuperador. Aleluia. Encerramos por aqui? Glória a Deus. Tá bom para vocês? Pode balançar as mãos? Glória a Deus. Amém.